Quantos estão felizes nesta noite? Pois o louvor, a felicidade entra no nosso coração. Amém? Tantas pessoas iludidas, né, com tanto tipo de festa, mas a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Amém? E hoje nós vamos ver jovens que marcaram sua geração. Você quer marcar sua geração, irmão? Sabe que nós entramos na 6ª geração, né? Está sabendo? Quem está lá com a apóstola está sabendo, né? Está assistindo? Tremendo. Então, nós estamos na 6ª geração e eu quero que você seja a pessoa que marque a sua geração. E aqui nós vamos hoje mergulhar em muitas histórias de jovens que marcaram a geração. Deus usa aqueles que são dedicados a Ele, e não importa a idade. Deus não se importa com a idade, Ele simplesmente usa aqueles que são dedicados a Ele. E uma coisa que Deus faz, que é impressionante, Ele chama e capacita. Diga, Deus chama e capacita. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Deus coloca em você o querer e te leva a realizar a vontade dele. Então, primeiro ele coloca dentro do seu coração o querer, depois ele vem com esse desejo, né? Ele mesmo traz o realizar, ele traz o desejo e o realizar. Vamos repetir? Deus coloca em você o querer e te leva a realizar a vontade de Deus. Não é tremendo? Então, não fica impressionado, perturbado, achando, que vontade de Deus é essa? Como que vai ser? Não, Deus ele traz dentro de você o querer e o realizar, e vai te capacitar. Amém? E aqui, nós vamos olhar a vida de Samuel, o primeiro jovem, que eu quero que você pense bem. Samuel, quando Deus o chamou, ele era um menino, irmãos. É um menino. Você vai ver em 1 Samuel 3, 1 até 10. A mãe dele não tinha bebê, não tinha filhos, e ela prometeu ao Senhor esse filho. Falou, se eu tiver um filho, Deus, eu vou te entregar esse filho. E ela entregou o filho, levou para o templo, ainda criança. Mas a primeira vez que Deus falou com Samuel, ele era ainda bem jovem. Aí você vê aqui em 1 Samuel 3, 1 até 10, assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Então, ele estava sempre no templo, ministrando ao Senhor, sendo dirigido por Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha onde ele deitava, gente. Ele estava deitado no lugar onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, ele pensou que era o Eli, ele ouviu aquela voz, Samuel, ele imaginou, é o Eli que me chamou, levantou e correu lá. Correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então, ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque o Senhor não tinha falado com ele ainda, né? A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, Senhor. Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está aqui, está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel, e Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Então, ele
esse menino foi dedicado ao Senhor, e no momento certo, quando alguém se dedica ao Senhor, ele é tocado pelo Senhor, o Senhor vai falando com ele. E você vê o que ele se tornou. O que Samuel se tornou? Se tornou profeta, porque vale a pena servir ao Senhor, meus irmãos. Diga para o teu irmão, irmão, vale a pena. Deus se alegra quando vê o coração pronto a servi-lo. Ele fica tão alegre. E veja, ele se tornou, o que ele se tornou? Profeta, sacerdote, o último juiz de Israel, ungiu o primeiro rei de Israel, que foi o Saul, foi ele que ungiu, e ungiu depois a Davi. E ele teve um ministério fantástico, vocês vão ler a Bíblia, amém? Depois vocês chegam lá e vão ler a história todinha de Samuel. Mas eu quero que você entenda que vale a pena se dedicar a Deus. Agora vamos ver a vida de José, o próximo jovem que Deus usou. Muito jovem estava sendo jogado num poço por seus irmãos. Ainda novinho, os irmãos começaram a sentir inveja, porque ele tinha sonhos e sonhava, eu sonhei isso, sonhei aquilo. Aí os irmãos, movidos de muita inveja, ele falou, peraí, nós vamos matar esse menino, esse sonhador, jogou no poço, José. E depois foi vendido como escravo, não tiveram coragem de matá-lo, porque Deus não permitiu, né? Aí vendeu como escravo. E observe que durante esse processo, durante esse apuro, essas circunstâncias difíceis, o que eu fico impressionada quando eu leio a história de José, que você deve observar, que ele viveu a sua vida e perseverou. Nada abalava o coraçãozinho de José. Ele perseverou em Deus e não abriu mão dos sonhos dele, não abriu mão da fé em Deus. Então, você vê que ele teve dentro dele uma estrutura forte, porque ele saiu de perto do pai, saiu de perto da família e ele ficou firme. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Os irmãos jogaram no poço, venderam como escravo e se tornou um escravo. Imagina, o povo não tirava os pelos lá, eles raparam a cabeça dele, raparam a barba, tudo para ele era traumático, mas ele não foi abalado, porque ele tinha uma fé muito, muito firme em Deus. Então, o que ele se tornou, por causa dessa dedicação, dessa força em Deus? Ele se tornou príncipe do Egito, foi usado por Deus para salvar o povo de Deus da fome, se tornou cheio de sabedoria e foi um intérprete de sonhos. Vale a pena se firmar em Deus, irmão? E ele sofreu absurdos, pensa, ele foi preso injustamente, a mulher segurou nele, ele não quis ficar com ela, ele fugiu, ela segurou a roupa, mentiu, e ele foi preso, e nesse período da prisão, não se perturbou, ficou firme. Esse foi assim, a parte que eu muito me impressiono quando leio a história de José, a firmeza e o caráter dele aí, né? Agora você vê, Davi, outro jovem, diga, Davi. Ele foi ungido pelo profeta Samuel ainda pequeno, vocês lembram, né? O profeta chegou, foi ungir o rei. E ele viu aquele tanto de irmãos, aí, é esse o senhor? Não, não é esse, não é esse, não é esse. Aí ele disse para o pai, tem algum filho ainda? Tem um que está lá cuidando das ovelhas. Colocaram ele lá, ele era ruivo e novinho, e colocaram lá para cuidar das ovelhas. E daí, no fim, chega, ele fala, nós não vamos sentar até que chegue seu filho. E quando ele chegou, ele ungiu, e ele se tornou ungido, mesmo ungido. Preste atenção nesse caráter, porque você tem, quando lê as histórias, observar o caráter, né? O que predomina no coração de cada um. Você vê Davi, ele, ainda sabendo que era ungido, ele continuou cuidando das ovelhas do pai, como adolescente, passou a sua adolescência, sua juventude, cuidando das ovelhas do pai. Ele foi ungido? Sim, mas o tempo ia chegar. No momento, ele estava cuidando das ovelhas do pai. Amém? E durante esse período de cuidado das ovelhas, o que aconteceu? Ele enfrentou o leão,
ele enfrentou o urso para defender as ovelhas. Ele enfrentou o leão e o urso na força dele, irmãos? Nunca. Na força do Senhor. Ele era um adorador. Então, ele ali no meio das ovelhas, posso imaginá-lo adorando ao Senhor, né? E na força do Senhor, Deus deu a ele essa força. E ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, e por fim enfrentou o gigante. Ele diz: eu vou contra ti na força do Senhor, no nome do Senhor dos Exércitos, amém? E depois disso tudo ainda foi perseguido por Saul. Saul queria destruir a vida dele, queria dar um fim na vida dele. Aí você pode observar aí a paciência no coração de Davi, amém? Se ele fosse outra pessoa, dizia: mas eu não fui ungido, quando será? Não. Quando Saul aparecia na frente dele, atormentando e perseguindo, e aí o que andava com ele dizia: por que você não destrói ele? Ele está aqui. Ele disse: eu nunca vou tocar no ungido do Senhor, longe de mim. Então, você vê esse coração, o aspecto do coração dele, né? Mas aí, o que ele se tornou? Por ter esse coração paciente, por saber não tocar no ungido do Senhor e saber o tempo certo dele governar. Ele só foi para o trono com 30 anos. Ele esperou um tempo, né? Veja só, ele se tornou rei e o homem segundo o coração de Deus. Amém? Amém? Agora vamos observar Daniel. Daniel e seus amigos. Tem muitos jovens na Bíblia, mas eu selecionei alguns para você observar. Daniel e seus amigos foram levados à força de Jerusalém para a Babilônia, quando ainda eram jovens. Eles foram levados como escravos. E aí eles selecionaram no meio dos jovens, e alguns fortes, para levar para o palácio e ir treinando esses rapazes. Então, pouco depois da chegada deles em Babilônia, ele e os 3 foram levados para o palácio, para serem treinados nesses hábitos diferentes do palácio. Agora, Daniel e seus 3 amigos se recusaram a comer a comida do rei, aquilo que estava oferecendo a ele, e a beber aquele vinho. Ele disse: nós não vamos comer, nos dê legumes e água. Lembra disso? Lembra? Então, eles se posicionaram. Eles não queriam se contaminar com os alimentos impuros que havia no palácio. Então, o que Daniel se tornou? Porque ele se posicionou. Ele se tornou o quê? Intérprete de sonhos e visões, sábio, excelente gestor de reis. Ele ajudou muitos reis. Leal, adorador, destemido e muito amado de Deus. Lembra quando ele estava no jejum? Nós chamamos de jejum de Daniel, né? Ele estava ali jejuando e ele não sabia que ia ser 21 dias. Para ele ia jejuar até que a situação resolvesse. Aí o anjo disse: és um homem muito amado, então vale a pena a se posicionar diante de Deus. Amém? Amém? Estou com o microfone novo, ele é forte, né? Então, agora, Josias. Sabe que o rei Josias começou a reinar ainda criança, gente. Criança. E cresceu como um jovem temente a Deus. Você vai ver em 2 Crônica 34, 1 e 2. Ele ainda criancinha, ele começou a reinar. 2 Crônica 34, 1 e 2 diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Indica que ele era alguém muito obediente. Tinha alguém que o guiava, o direcionava. E ele tinha essa qualidade de obediência. Ele fez o que o Senhor aprovava, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Ele pegou o conhecimento que tinha, os caminhos certos que andou Davi, e ele foi seguindo esse caminho e não se desviou, irmão, nem para a direita nem para a esquerda. Começou com 8 aninhos. Você está vendo que Deus ele não está muito interessado na idade. Ele olha o coração. Amém? Para onde ele está olhando nesse exato momento.
Agora também vamos observar Esté. Quem era Esté? Esté era uma bela moça, com certeza. Esté era órfã, criada por seu tio. E a sua beleza e obediência a tornaram uma arma eficiente nas mãos de Deus para salvar o povo de Israel. Então você vê que Esté obedecia às orientações do tio, que era pai adotivo. Tem filhos que não querem seguir orientações dos seus próprios pais. E outros, que, quando são adotivos, não todos, né, mas alguns se revoltam e dizem, eu sou adotivo, sou órfão, e não quer ouvir. Mas você vê essa característica no coraçãozinho de Esté. Ela era obediente a seu tio, ouvia as orientações do tio. Ela não se rebelou contra Deus e seu tio e não ficou ressentida por ser órfã. Por isso, Deus a escolheu e a usou poderosamente, porque ela tinha um coração que agradou a Deus. Amém? Amém? Então, Esté se tornou rainha. O que ela se tornou por ser tão obediente, tão querida? Ela se tornou rainha, a mais bela de todas as candidatas. Quer dizer, ela ganhou o concurso de beleza, né? Era a mais bela de todas as candidatas, porque Deus estava com ela. E o brilho da beleza de Esté tocou o coração do rei e ela foi escolhida. Por quê? Porque ela tinha esse coração. Deus olha o coração. Irmãos, Deus não está muito interessado na sua aparência, nem na minha aparência. Ele olha o coração, ele olha a sua atitude, ele está de olho lá dentro de nós. Outra pessoa que eu quero que você observe comigo agora é Timóteo. Timóteo era muito jovem quando estava trabalhando e pregando o Evangelho, sendo ensinado quando criança. Quando criancinha, rapaz, ele era ensinado, o Evangelho, sendo ensinado quando criança, por sua mãe e sua avó. E foi escolhido para ajudar Paulo, sendo ensinado por Paulo também. Você vê que Timóteo não se menciona o pai dele. Diz que ele era um grego que casou com uma judia, e você não vê muito falar sobre ele. Então, quem se interessou e cuidou da educação religiosa, de conhecer a Deus, os princípios de Deus, foi a avó e a mãe dele, porque eram mulheres de fé. E você vai ver isso em 2 Timóteo 1:5. Ele tinha uma mãe e uma avó que tinha fé, e essa mãe e essa avó inseriu em Timóteo essa fé. Recordo-me, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, uma fé verdadeira, não fingida, estava na avó, estava na mãe, e ele recebeu essa fé verdadeira. Você vê também em 1 Timóteo 4:12, você vai ver, ninguém o despreze, Paulo está orientando ele, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Também 2 Timóteo 3:14-15, diz assim, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quando você lê a palavra e você pratica a palavra, você se torna uma pessoa sábia. Amém? E você vê aqui, você pode observar que o apóstolo Paulo, ele, depois que viu esse rapaz, esse jovem, que recebeu todo esse nível de ensino, de fé, se admirou e ficou junto com ele, o convidou para ajudá-lo e foi ensinando, porque viu ali um coração tão bom que aprendia, que ele podia ensinar. Mas você vê que o apóstolo Paulo não atraiu Timóteo
com festas, shows, programação. Você não vê isso. Você vê nesses jovens, você não vê isso. Amém? Amém? Não são os tipos de festinha gospel que ensinam os jovens a terem amor a Deus, irmãos. Não são essas festas que vai ensinar. Você pode encher a igreja de pessoas, mas que amar a Deus, paixão por Deus, é nessa intimidade. É um compromisso com Deus, e amor e fé a Deus é lendo a palavra, lendo e obedecendo a palavra. Então, você vê as características de todos esses 7 jovens, é o que tocava o coração de Deus, era isso. Então, o que você nota desses jovens, que você nota no estudo da vida desses jovens, você vê a característica de obediência e fidelidade. Diga, obediência a Deus e fidelidade a Deus. Então, você vê isso. Então, às vezes, você promove evento, faz aquele trabalho, nós já fizemos demais isso. Lembra? Mas ficava os verdadeiros, os fiéis e obedientes. Os outros, eles querem mais, porque a carne não diz basta, né? Porque é algo de fora para dentro, só que Deus está querendo que você seja tratado de dentro para fora. Amém? Então, você precisa desenvolver em sua vida um bom caráter. É isso que você precisa desenvolver. Uma definição popular do caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Esse é o caráter. Caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Então, você deve dar um bom testemunho nos céus para Deus. É isso que você tem que estar preocupado. Porque, às vezes, você está... eu tenho que dar um testemunho para o meu chefe, para a minha família, para meus amigos. Mas, quando você dá um bom testemunho nos céus, automaticamente, as pessoas que estão aqui, ao seu redor, vai receber essa luz. Amém? Você pode ir para o Japão sozinho, que a luz do Senhor vai estar com você e você vai dar um bom testemunho no céu. E todos verão Jesus na tua vida. Amém? É isso que você precisa trabalhar o teu coração. Então, quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, o que te leva a isso? Esse relacionamento íntimo com Deus. Você não deseja entristecer seu Deus, seu Pai. Você quer que ele sempre está alegre contigo. E o Senhor, teve uma vez que Deus me disse o seguinte: eu amo, que alguém estava com muito problema e no aconselhamento, muita rebeldia contra a autoridade. Eu conversando, e aí Deus me disse, eu amo essa pessoa, rebelde ou não. Só que o fato, quando não me obedece, abre-se a porta e o inimigo vai atacar. Porque está dando licença, está dando uma pessoa que não honra seu pai, honra sua mãe, e está abrindo a porta para o inimigo chegar de voadeira, para acabar. Deus me ama muito. Com você obediente ou você não obediente, o amor do Senhor, ele sempre permanece. Mas o fato é que quando você não tem essa intimidade, se distancia da palavra e não busca essa posição que você tem, que você é filho. Então, Deus te ama muito, mas o inimigo vê que você abriu a porta. E daí entra na sua circunstância, entra em coisas que você faz e vem trazendo com legalidade, porque foi aberta a porta. Amém? Aqui você fala misericórdia, né? Misericórdia. Então, quando você tem esse relacionamento íntimo com o Senhor, e lê a palavra, e quando você vê característica na vida desses jovens, e você pega certas coisas, o Espírito Santo vai te ajudar a praticar, e você vai receber esse bom caráter de Cristo. Então, você viverá sabendo que Ele te vê o tempo todo, porque Ele cuida de você e te ama muito. Então, o Senhor, Ele te vê o tempo todo. Não para te condenar e te olhar daquele jeito, mas Ele ama você. Ele sempre está te cuidando. Sempre está te vendo.
Eu não estou vendo, teu pai não está vendo, tua mãe não está vendo, ninguém está vendo, teu marido não está vendo, mas ele está vendo. E ele ama você. Então, dá um bom testemunho para ele, de amor, de carinho, de atenção, de muita dedicação. Então, tendo essa consciência, você não vai viver uma vida desobedecendo a Jesus que te ama tanto. Você vai dizer, eu sou justo, porque o Senhor me fez justo, Senhor. O Senhor levou meu pecado, levou minha fraqueza, para que eu esteja hoje numa posição de justo. Eu sou teu filho. Amém? Então, não tenha uma vida dupla. A coisa triste é você ter uma vida dupla. Seja fiel a Jesus. Você deve ser o que você é aqui. Você tem que ser quando estiver só. Não tem aquela 2 tipos de vida, né? Caiu, levanta, caiu, levanta. Você não vê o bebezinho quando cai chorando. Alguns são manhozinhos, fica até chorando um pouco, né? Mas depois ele levanta e já vai andar de novo. Então, levanta e caminhe, não pare. Diga para o teu irmão, não pare de caminhar. Cresça em amar e conhecer a Jesus. Amém? Não vive em função da vigilância dos homens. Ah, porque o fulano está me vigiando, alguém está me olhando. Não viva em função da vigilância. Você vai se cuidar para dar um bom testemunho no céu, para viver uma vida que agrada o Senhor. Esse testemunho, eu não digo isso para os jovens somente, eu digo isso para mim e para cada um de nós. Amém? Todos, como filhos de Deus, precisamos dar bom testemunho no céu. Porque aí você não tem essa neura de querer testemunhar para os outros. Ai, porque que os outros vão pensar, o que vão dizer. Ué, meu Deus, o que Deus vai dizer? Procura se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. E maneja bem a palavra da verdade. Então, se você maneja bem a palavra da verdade, e escuta e pratica, você vai ser aprovado. Todo momento da sua vida. Aí entristeceu, caiu, falou, oh, Senhor, me perdoe, eu recebo o teu perdão, sou justo, sou teu filho, estou crescendo e não vou ficar no chão. Amém? Amém, irmão? Então, caráter tem a ver com os valores que cultivamos no íntimo. Então, o que é caráter? São valores que você vai cultivar lá dentro de você, lá dentro. Ah, não é porque a mamãe disse, papai disse, pastora disse, o governo disse. Ah, é assim que se faz, o pastor fulano disse. É algo que você vai cultivar dentro de você. Você vai trabalhar isso aí, o Senhor falou contigo aqui, você já pega isso e vai cultivar, vai trabalhar para fluir em tudo que o Senhor quer na sua vida. Então, você aprende com o Espírito Santo a dizer não aos prazeres da carne, porque você ama Jesus e Ele te ama. Então, você vai dizer não. Eu sei que nessa geração, essa 6ª geração, olha, é um vício das internet, das mídias, é muito viciante. Então, você precisa dizer não. Porque você tem aquele prazer de ficar vendo, porque enquanto você está distraindo, o tempo passa. Olha, gente, olha onde nós estamos. Domingo que vem é eleição. Olha, já chegou a eleição. E daqui a pouquinho já chegou dezembro. Está muito rápido, tudo está muito corrido, o tempo está passando. Então, cuida disso, pensa nisso, separa um tempo que você quer, precisa ficar, gosta, mas separa um tempo, fala, não, eu vou ficar tal tempo, e ainda que dentro de você dá um grito de desespero, você diz não e não. E aprenda a dizer não aos prazeres da carne, amém? Porque Jesus te ama muito e Ele quer te usar. Mas como usar? Se você está tão distraído, está passando o tempo. Imagina se você ficasse 2 horas treinando um instrumento, aprendendo uma língua. Quantas pessoas aqui falam inglês? Fluentemente. Está vendo? Se você tivesse, pelo menos 2 horas por dia, vamos aprender o inglês, ou vamos aprender um instrumento, vamos fazer canto. Gente, use essa ferramenta, que é a internet, use a seu favor. Você gosta? Então, vamos pegar um curso muito bom,
de violão, eu não sei o que você gosta. Alguns gostam de violão, outros gostam de pintar, de arte, né? Então, cada um tem um dom. Descubra o dom que Deus colocou em você. E vai gastar esse tempo. Se gastar 1 hora, não tenho 2 horas para gastar, mas pelo menos 1 hora. Com alguma coisa, sim, depois gasta um tempo com Deus. Olha, eu te digo uma coisa, daqui a 10 anos você não estará nesse lugar que você está. Eu te garanto. Porque você fez alguma coisa. Amém? Não deixou só o tempo passar, ficou assistindo o tempo passar. Então, a Bíblia apresenta outros jovens que foram um exemplo nos seus dias. E você vai lá e vai achando e procurando que você vai ser muito abençoado. Amém? Agora, esses 7 jovens que falamos hoje são verdadeira referência para os jovens da atualidade, viu? O exemplo de Samuel. Qual foi o exemplo de Samuel nos ensina? Que quando o pai te chama, você deve ir. Amém? Não importa quantas vezes. Seu pai, mas meu pai parece que não tem outro filho, só me chama. Parece que meu nome está dentro da boca. Ele só me chama de prazer, parece. Eu já ouvi isso de filhos, né? Então, um exemplo bonito. Você vê, ele estava já deitadinho, todo tranquilo, e ele ouviu Samuel, ele levantou, foi lá assim, Senhor, não te chamei, deitou de novo. Aí chamou, ele foi imediatamente. Aí, foi 3 vezes. Então, ele teve paciência e obediência, amém? E era Deus chamando. Então, como Deus vai usar alguém que não obedece seu próprio pai aqui na terra? Meu pai chama, pai, acabei de deitar. Não, senhor, não. Nem, porque agora é a geração de hoje quer tratar o pai como coleguinha, né? Que é meu amiguinho. Não tem isso, irmãos. Precisa honra, precisa respeito. Então, o pai chama, vai, escuta. Amém? Então, nós aprendemos o respeito e a humildade que tinha o coração dele. Ele respeitava, ele não era um menino revoltado. Ai, minha mãe me largou aqui, agora estou limpando e abrindo janela. Não, o coraçãozinho dele ele respeitava ele. Tanto é que ele chamou e ele foi. Amém? Com José, o que se aprendeu? Aprendemos como exemplo de José, que mesmo longe de seu pai, não estava perto do pai, permaneceu fiel a Deus e não ficou revoltado contra Deus e seus irmãos. Amém? Ele perdoou os irmãos e entendeu que aquele plano, Deus estava naquilo ali. E às vezes a gente passa por tanta tribulação que a gente não entende, né? Se você repreendeu Satanás, amarrou tudo, e tem alguma circunstância, então você fala, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está aqui, comigo. Amém? Não fica reclamando, murmurando, e dizendo, mas por que, Senhor, Deus, por quê? Eu não tenho essa coragem que muitos, de ficar questionando a Deus. Se você está orando a Deus, confiando no Senhor, o Senhor te ama, então essa circunstância tem que mudar. Amém? Você está usando a sua autoridade, você é filho do Senhor, está falando com o Senhor, vai mudar, vai passar, amém? Então, ele perdoou os irmãos, ele entendeu que Deus usou aquela circunstância para salvar seu povo. Então, José não desistiu de seus sonhos. Quando a pessoa não passa muita luta, elas não têm estrutura, irmão. Não tem estrutura. E, às vezes, as lutas, ela te fortalece o caráter, te ensina. Sempre há uma lição para você tomar. Amém? Então, o que Davi nos ensina? Davi nos motiva a ter coragem. Ele entrou nele uma coragem de Deus. Gente, dá para entender que ele matou um leão e um urso. Aí você falou, Davi. Então, o Senhor deu coragem para ele e depois foi lá, acabou com o Golias. E ele, com todo esse temperamento, né, foi um guerreiro tremendo, ele tinha um coração tranquilo, esperando em Deus. Ele não tinha pressa, sabe aquela ansiedade, aquela pressa que você quer? Você não vive hoje, você está pensando amanhã. Mas e amanhã? Como vai ser amanhã, quando eu crescer, quando eu fizer 18 anos?
Te digo uma coisa, você faz 18 anos, irmão, fez 18, logo chega o 20, logo chega o 30, é tão rápido que corre. Aproveite os seus dias, porque eu falava, não vejo a hora de fazer 18 anos. Aí, depois que fiz 18 anos, aí foi... O tempo voa. Você entra na rotina, naquela correria, né, da vida adulta. Irmãos, aproveite seu dia a dia. Amém? Então, Davi nos motiva a ter essa coragem. Você quer essa coragem? O Senhor, o Espírito do Senhor entrava nele e ele dava ele essa coragem. Mas ele não tocou em Saul. Ele disse, não vou tocar no ungido do Senhor. Vou aguardar o tempo certo. O tempo certo o Senhor vai cumprir. Ele já estava ungido, mas ele reconhecia que não era o tempo de Deus. Às vezes não é o tempo de Deus. E nós, às vezes, queremos apressar tudo, né? Então, ele esperou pacientemente o seu tempo de reinar, porque ele confiava em Deus. Ele ia atacando, ele ia naquela fé, ele não duvidava, será que e se essa pedra não acertar? E não conseguir? Ele não tinha isso no coração dele, ele cria que o Senhor estava com ele. Amém? Outra lição que nos dá Daniel. Daniel nos mostra que não devemos nos contaminar com o que o diabo oferece, né? Não devemos nos contaminar e buscar uma vida de santidade, sem nos contaminar. Daniel nos mostra que vale a pena se posicionar contra o que Deus reprova. Muitas vezes tem gente que não se posiciona, não fala, não se posiciona, fica sem graça, entendeu? Então, Daniel não, ele se posicionou com todo respeito, pediu, ele falou, não vou comer, e não comeu, e 10 dias fizeram o teste, ele estava forte, e ele conseguiu o que ele se tornou, um homem cheio de sabedoria. Amém? Josias, o que você aprendeu com a história de Josias? Com 8 aninhos ele começou a governar, hein? Como rei. Então, Deus não olha a sua idade, Ele olha o seu coração. Diga aí para o teu irmão, Deus não olha a sua idade não, irmão. Está olhando o seu coração. Você tem 8 anos? Tem alguém de 8 anos aqui? 8? Todos acima de 8? Aí, começou a reinar com essa idade. 8 aninhos. Então, Josias nos inspira a fazer o que o Senhor aprova e andar nos seus caminhos, sem desviar. Ele aprendeu e ele não desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. O que nos ensina Esther? Esther, aquela bela moça, aprendemos com ela a ser humilde, apesar da beleza tão tremenda, ela foi humilde, porque para você ser obediente, irmão, você tem que ser humilde. Só os humildes conseguem obedecer. Amém? Ela foi humilde, obediente, mas ela era ousada. Aquele plano que ela teve lá para pegar o traíra foi tremendo, né? Então, ela teve isso. Aprendemos com ela a humildade, a obediência e aquela ousadia. Com Timóteo, o que nós aprendemos? Ele era obediente à sua mãe e à sua avó. E aprendeu com elas a crer em Deus. Então, isso nos mostra que ele respeitava a mãe. Então, isso é muito importante para Deus. Quando você respeita a mãe, desrespeita a mãe, isso toca o coração de Deus. Porque ferir o coração de pessoas, às vezes a gente já é triste, né? Agora, ferir o coração de Deus, vamos poupar isso aí. Poupar mesmo as nossas colheitas. Vamos ter um coração assim de respeito, né? E você vê isso em Timóteo. Timóteo respeitava a mãe, respeitava a avó e aprendeu a fé. A fé que estava em sua mãe e sua avó passou para ele. Porque você tem a unção da pessoa que você respeita. Se você respeita alguém, então é passado para você. Você vê que isso, ele recebeu a fé verdadeira, não fingida, que estava na avó e na mãe, foram para ele. Amém? Então, com esses exemplos, vamos guardar nosso coração. Guarda seu interior.
dentro do seu coração deve ter a palavra do Senhor. Guarda, pratica a palavra. Cada ensino do Senhor que você recebe, pratica, para você viver uma vida saudável. Você vai ter saúde espiritual, vai ter saúde emocional, porque, olha, eu nunca vi é uma época de pessoas tão desequilibradas, né? Um dia está feliz, outro dia acorda feliz, à tarde está triste, à noite está feliz de novo. É um desequilíbrio. E o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor nos coloca em equilíbrio. Então, nós vamos colocar de pé nessa hora, falando com o nosso Pai amado, para você marcar a tua geração. Fale com Ele agora que você deseja marcar a sua geração com a vida exemplar no céu. Que Deus veja você e tenha prazer na sua vida. Amém? Pode orar um pouco, eu vou te deixar orando um pouquinho. E eu os abençoo nesta hora, Pai, no nome de Jesus. Diga assim, irmãos, eu abro o meu coração, Senhor, e coloca dentro dele o teu querer. E eu sei, Pai, que o Senhor vai me ensinar, realizar aquilo que o Senhor me chamou. Falei, eu descanso em Ti, confio em Ti. Diga, eu quero viver um dia de cada vez, Te amando e dando um bom testemunho no céu. Que o Senhor possa olhar para mim e se alegrar todos os dias, porque o Senhor me ama. Diga, eu sou justo. O Senhor levou na cruz todo o meu pecado e me deu a sua justiça. Me tornou justo. Diga, eu sou justo e amado pelo Senhor. Diga, naquela cruz, o Senhor levou as minhas doenças e me deu a saúde. E eu recebo, Senhor, a saúde plenamente, Senhor. E em nome de Jesus, o Senhor levou naquela cruz toda a pobreza e me tornou rico. Eu recebo a tua riqueza, Senhor, no nome de Jesus. Diga, o Senhor levou naquela cruz todas as minhas prisões. E hoje eu sou livre, livre para te adorar, livre para te amar, livre para viver, te servindo, Senhor. Diga, te amo. Levanta a sua voz em línguas um pouquinho. Levanta bem alto e ora em línguas. Ore e meio fora dessa. Toca, Senhor. Eu sei que os anjos do Senhor estão entre nós, anotando, Senhor, os corações e as orações aqui feitas. Nós te amamos, Senhor, e somos eternamente gratos. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, porque o Senhor está tocando os corações aqui, Pai. Traga, Senhor, o querer e o efetuar para seus filhinhos. Que eles te conheçam com intimidade, Pai. Fale com eles todos os dias, Pai, que estiverem lendo a palavra, ouvindo isso, tudo que eles ouviram, Pai, que seja guardado no coração. Que o inimigo não venha roubar essas sementes, Pai, mas que elas sejam agora protegidas pelo Senhor e que cresçam e deem frutos e frutos permanentes, Senhor. Eu os abençoo no nome de Jesus. Diga, levanta a sua mão direita e fala, eu quero, Senhor, marcar a minha geração com a tua autoridade, com a tua santidade, com o teu poder. Fala, eu recebo, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim. Diga, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso agora para o Senhor. Mais forte esse aplauso. É para Ele, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Pode trazer suas ofertas para o Pai nesse momento. Senhor, nós te agradecemos muito por tudo que o Senhor nos falou nesta noite. E queremos, ó Pai, consagrar a Ti todas as nossas ofertas que entregamos a Ti, porque reconhecemos, ó Deus, o quanto o Senhor tem sido bom para conosco, Senhor.
nos guardado, nos protegido, Senhor. Ó Deus, é maravilhoso servir o Senhor, Pai. E que seus filhinhos que não tiveram a semente para semear, que o Senhor esteja entregando na mão deles para que possam ter o prazer e o gosto de semear em sua casa, Pai. E, Pai, no nome de Jesus, que todas essas orações que foram feitas sobre a nossa nação, ó Deus, o Senhor esteja tocando o nosso Brasil, de Paraná, Rondônia, o Brasil, ó Deus, e nesse período de eleição que os anjos do Senhor estejam trabalhando, Senhor. Liberamos o seu exército para se posicionar em cada lugar, em cada município, cuidando, Pai, de tudo que está por trás, Senhor. Que os anjos do Senhor estejam guardando. Atamos o poder das trevas no nome de Jesus e liberamos o seu exército para trabalhar a favor dos teus desejos, teus desígnios se cumpra sobre Ji-Paraná, sobre Rondônia e sobre o Brasil, Senhor. Nós agradecemos já porque nós confiamos na tua mão poderosa e como igreja nós pedimos a tua interferência, Senhor. Nós pedimos o nome de Jesus. Pai, quanto a seus filhos, guarde e os proteja até chegar em suas casas, livres de todo o ataque das trevas, e que eles tenham, Senhor, uma noite tranquila, de paz, e que Ji-Paraná, ó Deus, seja protegido. Proibimos todo tipo de morte, de assalto, Senhor, que tudo, os seus anjos estejam guardando, Senhor, livrando-nos desses ataques das trevas, desses dias, Senhor. E queremos declarar que Ji-Paraná pertence ao Senhor Jesus. Todos os decretos feitos a deuses estranhos estão cancelados, no nome de Jesus, porque Ji-Paraná é teu, Senhor. Passa o teu sangue, Ji-Paraná. Passa o teu sangue, Rondônia, Senhor. Todo o Brasil. E guarda teus filhos, que eles não sofram acidente e nem causem acidente, Senhor. Sejam guardados e protegidos, no nome de Jesus. Que a Vé te abençoe e te guarde. Que a Vé faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a Vé sobre ti levanta o seu rosto e te dê shalom. Deus abençoe.